Brasil, olá você aí de casa, mais um episódio de Big Little Lies, a gente vai comentar tudo. Hoje a gente vai comentar o quarto episódio dessa segunda temporada e assim, na minha opinião, eu acho que foi o episódio mais fraco entre eles. Não porque não aconteceu nada legal, mas é porque os três primeiros eu achei realmente muito bons e esse é um pouco mais calmo, vamos ver o que vai acontecer aí no próximo. Lembrando que se você gosta desse conteúdo, me ajuda compartilhando e dando um like pra eu continuar fazendo. Esse episódio começa com a Madeleine tendo um sonho e são lembranças daquele momento em que o Perry caiu, entre aspas. Então eu achei interessante que mostrou que ela também tá atormentada com essa mentira, né? Porque como foi ela que teve a ideia de falar que ele caiu e que não foi culpa de ninguém, talvez a gente tivesse com a impressão que ela não tava ligando muito. Mas aqui a gente vê que ela também tá atormentada com isso, e aí tem uma cena dela olhando pro mar, né, com a canequinha dela, e aí aparece o título do episódio, que é She Knows, que significa ela sabe. E aí a gente pode ter várias interpretações pra isso desse episódio. Coloquem nos comentários qual é a sua, no final eu vou falar a minha. Vamos falar de Mary Louise, a não convidada, né, que chega no rolê lá do Halloween e ainda chega com a bombástica notícia de que ela conseguiu um apartamento no mesmo prédio da Jane. E eu achei interessante que a Celeste que foi lá mostrar pra ela como isso era inapropriado, como você vai ficar rondando uma pessoa que foi vítima de estupro do seu filho. Ou seja, é como se ficasse a sombra do estuprador perto dela, né? É horrível. E aí a Mary Louise vem falar que ela não tá convencida que esse estupro realmente aconteceu. E ela começa a jogar umas coisas bem babacas da parte dela de falar, ué, se tinha uma menina, né? Se ele tava traindo você com uma, pode ser que tenham outras. Pro que a Celeste fica pistola e mete-lhe um tapa na cara da Mary Louise. Dá um M pra essas mulheres, pelo amor de Deus, que cena maravilhosa. Qual foi a reação de vocês, gente? Esse episódio eu ainda não tinha visto, né? Eu só tinha visto os três primeiros. Então eu confesso que eu fiquei... What? E a Mary Louise ainda dá uma tirada nela falando que vai chamar isso de preliminares. Porque a Celeste tinha contado pra ela que a violência, né, do Perry às vezes acabava virando sexo. E a Mary Louise não se esqueceu disso e jogou isso na cara da nora dela. Outra coisa que aparece nessa cena é que a Mary Louise tá querendo incentivar essa coisa do relacionamento com o Zig, não só indo morar perto dele, mas também com essa coisa de falar que ela tem 3 netos, né? Ela fala, eu tenho 2 netos aqui, mas não era pra ser 3? E aí os meninos, tem o Zig, né? É o Zig. Então ela tá forçando essa coisa de que o Zig também é neto dela e que ela vai participar da vida deles, queira a Jane ou não. Antes da gente continuar conversando da Mary Louise, eu queria falar um pouco da Renata, que tá vivendo muito de aparências, né? Começando pelo fato de que eles vão no tribunal pra declarar falência num sábado. Por que isso? Porque eles não querem que ninguém veja que eles estão lá num tribunal declarando falência ou que fiquem sabendo o que tá acontecendo da vida deles. Outra forma de manter as aparências é essa festa gigantesca que eles fizeram pra Mabella, uma festa disco, por isso que eu tô, vocês perceberam, né, que eu tô toda no clima. Mas assim, você tá declarando falência, você vai ficar sem grana e você tá dando uma festa gigantesca, assim, não faz sentido, mas é aquela coisa. A Renata quer manter fingindo que tá tudo bem. E ela faz isso várias vezes ao longo desse episódio, mantendo um sorriso extremamente falso e forçado quando as pessoas falam com ela. Inclusive numa cena que ela tá com o Gordon no carro, no táxi, né? Que ela fala, hoje é dia da Mabella, vai ficar tudo bem. E na festa também tem uma hora que ela tá brigando com o Gordon, dando uma fala incrível. Sério, eu não sei quem vai ganhar o Emmy de coadjuvante esse ano, porque tá muito competitivo, a Laura Dern é muito boa. E ela fala um discurso incrível pro Gordon, e aí alguém chama ela, aí ela tá brigando aqui com ele dela. Oi, querida! E sai com um sorriso assim muito falso. Ela não tava no momento de sorrir agora, ela tava pé da vida, né? Outra coisa que eu reparei que não foi muito falada nesse episódio é que a Mabella ainda tá meio mal, né? No começo, quando eles estão decorando as abóboras, a Mabella tá com uma cara meio triste, ao contrário de todo mundo, todas as crianças felizes, brincando, até a Bonnie tá meio feliz, assim. A Mabella é a única que tá com um tom meio tristonho. E eu amo uma piada recorrente, eu amei que no tribunal ela de novo vai passar no detector de metal e o negócio apita. E eu gosto que eles fizeram uma brincadeira com você já saber o que aconteceu no episódio anterior. Então a gente já sabe que da outra vez que a Renata foi no tribunal, o alarme tocou várias vezes, né? Ela teve problema pra passar e foi engraçado. Então nesse episódio eles não tem que repetir a piada inteira pra gente ver que é engraçado. Só de apitar o alarme e cortar a gente sabe que aquilo vai irritar a Renata e vai acontecer de novo o que aconteceu daquela vez. E aí nesse episódio o cara tá lá fazendo a lista dos bens dele, do iate, da casa na praia, da casa não sei onde, em Aspen, muito chique, muito ricos. E tem 4.200 dólares que estão pra um laboratório que não tem muita identificação. E aí a Renata fica humilhada, ela não quer contar o que era aquilo. Essa cena inteira a Laura Dern tá muito bem, nesse episódio a gente consegue ver ela muito mais humana. Então ela tá ali humilhada, tendo que dar seu anel e as coisas e até o carro. E ela tem que falar o que foi que ela fez nesse laboratório, né? Que
que dinheiro foi esse? Aqui não tá especificado. E aí ela faz um sinal na testa que foi por causa de homens como vocês que eu tive que aturar a vida inteira. E eu acho que deu a entender que foi Botox, porque Botox envelhece a gente fica estressada, fica com ruga. Então por isso que ela fez o Botox, porque os homens estão enchendo o saco dela a vida inteira. Outra coisa que é muito emblemática dessa sequência como um todo é a volta deles num táxi. Porque vocês sabem que muitas cenas acontecem dentro do carro com as mulheres dirigindo. E dessa vez a Renata perdeu o controle, ela não tá mais dirigindo, ela tá ali atrás num táxi junto com o Gordon. Então eu achei bem, assim, genial eles colocarem os dois no táxi e fazendo uma ceninha super rápida, mas pra mostrar que ela perdeu o controle. E aí rola a festa disco da Mabella, que eu amei os looks. Coloquem nos comentários qual foi o seu look favorito. Eu acho que o meu foi o da Bonnie e o da Jane. Outra coisa, vocês repararam que a Mabella tá vestida igual a Renata? Mãe e filha vestidas iguaizinhas? Porém, isso tudo diz muito sobre a Renata, né? Ela fazer a filha se vestir igual a ela ou vice-versa. E também o fato de ser uma festa disco pra uma menina de 8 anos. Se fosse ainda Chloe, faria mais sentido, né? Por causa das músicas e tal. Mas pelo menos na série a Mabella nunca demonstrou essa vontade ou esse gosto peculiar. Então eu acho que dá muito a entender aquela coisa da Renata forçando o tema da festa. E aí tem aquele discurso maravilhoso que ela faz quando o Gordon pergunta pra ela se um dia ela vai perdoá-lo. E na real ela fala, cara, não é sobre você. É sobre os meus sonhos e os sonhos que eu tinha pra minha filha. E aí, cara, que discurso incrível. E a cara dele também, assim, nossa, cena linda. Em outro momento tem uma cena super curtinha que às vezes a gente não dá tanto valor, mas é uma cena da Renata, ela tirando o anel depois da festa e ela se olhando, se encarando no espelho, né? E é muito bonito porque mostra ela muito triste, né? Ao contrário de todos os momentos desse episódio, que ela tá fingindo que ela tá feliz, que ela tá fazendo aquele sorriso. E quando ela tira o anel, ela lembra de que quase ela perdeu a aliança e de tudo dela que tá sendo tirado por causa do marido dela, né? Como ela fala na outra cena, ela tem o dedo podre. Ela que escolheu ele, então ela tá acabando se culpando pelas escolhas dele também. Sobre a Madeleine, a gente vê que ela tá ainda tentando lidar com o Ed e tentando se aproximar dele. Quando ela pede pra dançar com ele, ou quando ela tenta transar com ele até que ele ignora. E ela insiste nessa coisa de que não tinha um problema com o Ed, ou não tinha um problema entre eles. Era um problema dela. E é muito interessante aqui que ela não quer voltar pra aquela lady, né? Pra aquela mulher que é a mulher da terapia. É a psicóloga. Então ficou claro aqui que ela achou que a terapia não era legal pra eles, que ela fugiu, porque a terapeuta ficava acusando ela, né, de várias coisas, então é óbvio que ela não ia voltar. A Madeleine realmente não quer confrontar os problemas e as questões dela ainda, pelo menos. E aí nessa cena tem um momento impagável que a Chloe vem com uns desenhos, né, um trabalho da escola, que ela fala que a mãe dela é o antônimo de uma porta, porque a porta é estável, né, hinged, ficou a tradução. Hinged tem a ver com dobradiças em inglês também, mas na tradução ficou estável, e a Madeleine não é estável. Outro momento que eu gostei muito é quando ela vai tentar dançar com o Ed e ele fala sobre o fingimento, e isso tem toda a relação com a Renata também, que ele fala, o que é essa festa se não é fingimento? O que é você tentar dançar comigo em público se não pra fingir que a gente tá bem, sabe? Em outro momento no episódio, a investigadora vê a Renata e a Madeleine conversando lá no café e ela fala do discurso que ela fez, né, na escola, que ela queria muito ter ouvido, porque esse discurso fala o quê? Sobre mentiras, né? Como a gente já discutiu nos episódios anteriores. Então é óbvio que a investigadora tá dando uma cutucada que elas estão mentindo sobre a morte do Perry. E no final do episódio a Madeleine fala pro Ed que se ele for deixá-la, que deixe logo, porque ela não aguenta essa indecisão, ele tá ali, mas não tá. E ele fala, pô, mas eu ainda tô aqui. E aí ela fala, cara, você tá muito longe daqui, você não tá presente, né? Que é uma coisa que a terapeuta tinha falado pra ele também, que é uma forma dele puni-la. E eu achei muito interessante, porque ao mesmo tempo que o Ed também tá sofrendo muito com isso e tentando lidar e tentando entender e como ele vai fazer, se ele quer ficar ou não, porque nem ele sabe, né? Senão ele já tinha decidido. Mas é interessante a gente ver que a Madeleine também sofre com essa indecisão, talvez, dele, né? Que é claro que ele tem muita razão, mas também dá pra entender o lado dela, que ela tá tentando alguma coisa, ela tentou ir na terapia, ela chamou ele pro negócio de casais, ela tentou dançar, transar, e ele não quer nada. Então eu sinto que ela tá achando que ela não pode mais fazer nada. O que mais ela pode fazer por ele, né? Já que estamos falando do Ed, vamos falar daquela cena, né? Ed e Nathan causando na festa, e aí de novo vem a Renata separar a briga e manter as aparências. Mas também, o Nathan, gente, o que tá acontecendo com o Nathan? Ele vai lá ficar cutucando a ferida do Ed e falar assim, eu já passei por isso, né? Tipo, relembrando que ele era marido da Madeleine, sabe? De propósito. E aí o Nathan que vai, arranca a peruca dele, começa uma agressão ali, nada a ver. Mas é interessante porque eu acho que isso do Nathan vai aflorar em algum momento com relação a Bonnie. Que, aliás, o Ed e a Bonnie ficam dançando na festa, né? E a Madeleine e o Nathan ficam olhando pra eles dançando meio, não desconfiados, mas achando
Muito estranho tudo isso. Coloque aí nos comentários se você acha que vai rolar alguma coisa, se tá rolando um clima ou se é só amizade. Eu acho que é só amizade mesmo, que os dois estão ficando cada vez mais amigos, justamente por falta dos outros companheiros, né? E claro que no caso do Nathan, não é porque ele não quer estar ali, mas é porque a Bonnie tá guardando esse segredo, né, e não quer contar pra ele. Gostei muito de ver a Jane evoluindo no relacionamento com o Corey. É ainda muito difícil pra ela o contato físico, né, tanto que nesse episódio ela tenta dançar com ele e ela lembra do estupro, lembra de tudo aquilo. E ela acaba contando pra ele que foi estuprada e que o Zig é fruto desse estupro, dessa violência. Mas uma coisa interessante é que ela fala que ela confiou naquele cara, que ela achava que ele era gentil e, na verdade, ele fez uma coisa muito violenta com ela, né? Essa coisa também de uma decepção, de você confiar no outro e o outro destruir suas expectativas. E eu gostei muito que ele não tentou falar nada, não tentou, não sei o que, só pegou na mão dela e escutou. E, cara, como isso é importante. Às vezes a gente quer contar uma coisa pra alguém, não pra ouvir conselhos ou pra, sabe, sei lá, ouvir dicas ou ouvir, que pena, que a pessoa fique com dó. Mas às vezes a pessoa quer desabafar, só pra tirar aquilo dela. E o que ela só queria nesse momento era ser escutada e que ele soubesse. Ela não queria muito mais do que isso e ele reagiu conforme as expectativas de um boy magia, que foi lá, ouviu e pegou na mão dela de boa. E eu espero que aí até o fim da temporada ela consiga evoluir mais passos com o Corey. E a Celeste, que arrumou um boy magia, mas depois não lembrava de nada, tomou uns remédios, ficou doidona. E depois, quando ela tá tomando banho, né, a Mary Louise fala pros meninos na hora que ela chega, então ela fala, vamos nos limpar, vamos nos limpar. E aí corta pra Celeste tomando banho, lembrando de flashes de sexo, né, com esse cara novo. E aí em seguida tem uma cena do Perry, assim, pelo espelho que vai saindo, né, é como se aquela coisa, a sombra do Perry, ela fica tão focada nele, tá aos poucos saindo de cena, né, isso representa muito pra Celeste, que tava tão focada nele nesses 3 primeiros episódios. Outra cena bem curtinha que até pode passar despercebido é o momento que a Bonnie tá fumando na praia, um pouco depois da Madeleine comentar que ela tá usando o cigarro pra aliviar o estresse. Então tem a Bonnie na praia e a Bonnie tá lembrando da Mary Louise olhando, encarando ela quando elas se conheceram. E depois a Bonnie até vai perguntar pra Celeste, né, qual é a da Mary Louise, o que ela quer, será que ela sabe? E aí as duas acabam conversando com a Madeleine, que elas acham que essa mentira foi um erro. E aí a Madeleine de novo fica se sentindo acusada, né? Isso é muito representativo dela, porque parece que tá todo mundo se voltando contra ela, né? Tanto o marido quanto as amigas. E eu amei que a Bonnie fala, não, a gente tá falando na sua cara mesmo. E aí no fim do episódio a gente vê a mãe da Bonnie, a Elizabeth, tendo uma convulsão, né? Ela cai, vai pro hospital, ela tem que operar e tudo mais. E dá a entender que ela é um pouco médium, que ela vê coisas sobrenaturais, ou que ela consegue ver o futuro, ou sentir coisas. Tanto que tem aquela cena que ela tá botando a mão no rosto da Bonnie e ela fecha o olho tentando, sei lá, pegar uma percepção. Ela fala que a energia da casa, a energia em volta da Bonnie não tá muito boa. E aí no fim do episódio, quando ela vê a Bonnie afogada e ela fica mal com isso, eu acho que eles estão querendo criar essa coisa de que ela sabe, né, she knows, que é o título do episódio, que a Bonnie vai morrer. E aí se você olhar a cena bem com cuidado, é a Bonnie entrando no mar. Então não é que ela se afogou e tal, parece que foi um suicídio mesmo. Não sei se é o que vai acontecer, coloca aí nos comentários se você acha que é uma previsão e que a gente vai acabar assim essa temporada, ou se você acha que é só um medo que ela tem, né, e que ela precisa defender ou proteger a Bonnie disso. Eu acho que seria um final bem interessante se ela realmente se suicidasse no fim da temporada, até porque a gente teria um dilema aí pra uma terceira possível temporada. Bom, e o outro grande tema desse episódio é que a Mary Louise entrou com um pedido de guarda dos gêmeos, e isso causa um rebuliço não só na vida da Celeste, como na própria Jane, né, que também vai lá questionar, pô, mas você vai tirar o Zig também depois de mim? E é muito interessante que a Mary Louise fala, não, mas você é uma boa mãe, dando a entender que ela não acha que a Celeste é uma boa mãe, porque ela fica com essa coisa de, não, é porque ela precisa de um tempo, né? Ela fala pra Celeste, você precisa de um tempo pra se recuperar, enquanto isso eu vou ficar com os gêmeos. E quando ela fala pra Jane, dá a entender que é um pouco mais disso, dá a entender que ela realmente acha que ela não é uma boa mãe. E ela até consegue colocar uma pulga atrás da orelha na Jane, que ela fala, você sabe que ela tá usando um monte de droga e depois dirigindo por aí. Será que é legal você deixar o Zig andar com ela de carro? E aí a Jane fica parada, e aí corta. E aí, mais pro final, a gente tem uma cena da Celeste na terapia, e é bem interessante, de novo, uma cena na terapia à noite, e é uma cena que a câmera tá completamente diferente do que ela esteve nas outras sessões de terapia. Geralmente a câmera tava mais na esquerda, assim, num ângulo mais central ou mais na esquerda, e dessa vez a câmera tá totalmente pro lado direito, e a Celeste tá completamente transtornada e com medo do que a terapeuta pode falar, se a psicóloga poderia depor contra ela, e ela garante que não, que tudo que ela fala ali é sigiloso, né? E o que toda essa sequência, essa cena diz, é que a Celeste realmente
tá errada, ela tá usando esses remédios e ela mesma percebe que tem coisas erradas ali. Tanto que ela fala pra terapeuta, você não vai depor contra mim. E não, em vez de falar, você podia depor a meu favor. Porque ela sabe que a terapeuta tem informações que poderiam prejudicá-la. E a própria terapeuta também sabe disso quando ela fala, não é melhor você fazer um acordo? Por quê? Porque ela sabe que ela pode até perder os filhos, né? Por causa de tudo isso que tá acontecendo. Então a Celeste fala que não, ela não vai fazer acordo nenhum. Então vamos ver como vai ser essa briga pela guarda dos gêmeos e até que ponto isso pode chegar, né? Eu acho que narrativamente seria muito interessante se a Mary Louise conseguisse pegar a guarda dos gêmeos, mas como pessoa eu acho que a Celeste não merece e seria muito dramático ela perder o marido, que já era abusivo, que já era horrível, e depois perder os filhos também. Coloquem nos comentários o que vocês acharam desse quarto episódio de Big Little Lies. Semana que vem eu tô de volta. E hoje o vídeo saiu quarta-feira porque eu queria jogar o resumo de Stranger Things antes, mas eu vou continuar fazendo, fiquem tranquilos. Um beijo e até mais. Tchau!